Diz assim: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, vamos ver uma coisa aqui, olha só. Tem duas coisas importantes para a gente salientar aqui. A Igreja Assembleia, da onde vieram alguns irmãos, ensina que a salvação é uma coisa e o batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Então, assim, salvação é uma coisa e o batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Beleza. A Igreja Batista, e sobre esse texto aqui, ensina diferente. Ensina o quê? Que a salvação é uma coisa, certo? E a garantia dessa salvação é o selo do Espírito Santo. Se não tiver, deixa eu falar uma coisa muito séria aqui para você. Se não tiver o selo de garantia, não vale. Não tem. Entendeu? Então, assim, eu tô salvo, mas eu não fui selado com o Espírito Santo. Ó, veja bem, eu tô falando selado, eu não tô falando cheio. A gente não tá falando cheio, não. A gente tá falando selado. Se não tiver o selo, calma, irmã Vera, a gente vai ver isso já já. Deixa eu só concluir aqui. Se não tiver o selo, não tem a garantia. Diga, irmã Cléo. A senhora levantou a Não, mão? não, eu queria saber como é que eles colocam esses negocinhos. Sem querer. Eu queria saber como eles colocam o negocinho. Tem os emotions, aí, é só mexendo aí que você acha os emotions. Então, assim, olha só. O versículo 14 diz: o qual é o penhor da vossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Então, assim, o Senhor salva e você é carimbado. Consegui. Parabéns. E você é carimbado, entendeu? Com o selo do Espírito Santo. Você já viu aquele... Você consegue perceber tudo, essa questão de selo em tudo. Por exemplo, você vai comprar uma coisa, tem lá o selo de garantia. É uma coisa que tem garantia, não é? Você vai comprar uma coisa, tem lá o selo ISO 9001. Isso quer dizer que foi testado, aprovado e blá, 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 blá. Tem um selo do Inmetro. Quer dizer que foi testado, não sei o quê, blá, blá, blá. Não é? Então, assim, no antigo, funcionava assim. Digamos que existe o rei. Eu era o rei. Eu ia enviar uma carta para o Tiago, pegava essa carta, escrevia, fechava essa carta aqui. O anel do rei tinha um selo, tinha a marca do rei. Então ele coisava. Não tem vela, só para você entender, vela. Então pegava um pouquinho daquele negócio ali e amolecia e colocava o anel do rei. Pronto. Selava aquilo dali e era entregue lá para o Tiago a carta. Quando chegasse lá nele, ele abria a carta, desfazia o selo para poder ver o conteúdo da carta e tudo mais, entendeu? Então, assim, o selo era a garantia que foi o rei que escreveu e que ele selou com aquilo dali, certo? E que foi entregue para ele. Agora, a Igreja Assembleia ensina que você tem a salvação e aí depois você vai buscar o Espírito Santo para poder ser batizado com o Espírito Santo. Aí, quando você for batizado com o Espírito Santo, dependendo da sua busca né, e se acontecer com você, quando você for batizado com o Espírito Santo, aí você vai falar em outras línguas e tudo mais, e vai mostrar alguns dons e vai comprovar isso daí. Mas aqui,
este selo é relacionado, que a gente está falando aqui de Efésios 13, é relacionado à sua salvação. Então, você salvou, você tem esse selo. Pastor, eu consigo ver o selo? Não, você não consegue ver o selo. Mas tem um detalhe que pode te ajudar. A Bíblia diz assim, ó, e o Espírito ajuda o nosso espírito o Espírito ajuda falando ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, assim, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, essa certeza da salvação, ela vem porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, não por causa de obras ou por causa de outra coisa. Perguntas? Pode perguntar, irmã Verônica. Fica à vontade, irmã Vera, né? Fica à vontade, minha irmã. A senhora está me ouvindo? Pastor? Senhora. Oh, Oi. sim, desculpa, não pode chamar de senhora, perdão. Não posso chamar de senhora. Então, estou ouvindo tudinho aqui, acompanho tudo. O negócio é o seguinte, pastor. Me Diga. preocupei, porque eu acredito que, claro, né, que os salvos, né, eu não sei se o 100%, todo mundo, os 100%, mas pelo menos 99,9% tem o batismo com o Espírito Santo. Pergunto eu, pastor, é possível ser salvo e não ser batizado com o Espírito Santo? Olha só, esse batismo, segundo esse texto que a gente está lendo aqui, o batismo seria este selo, porque veja bem, deixa eu explicar duas coisas. Esse batismo aqui que a Bíblia está falando, esse batismo aqui, é algo que acontece quando você crer em Jesus de todo o coração, de verdade, ok? Não é uma segunda bênção, é algo instantâneo. Então, essa salvação é algo instantâneo. Não tem como a gente ser salvo sem ter o selo, ou seja, sem ser batizado aqui. E aí, eu estou falando, eu tô falando dessa questão de ser batizado. Ser batizado aqui não quer dizer que está cheio. A senhora entende a diferença? Entendo. Não quer dizer que está cheio. A Bíblia vai dizer que para estar cheio, aí você tem que fazer uma busca. Para encher, você tem que se esvaziar de pecado, tirar todas as. E para você poder se encher do Senhor, se encher do Espírito Santo. Entendeu? Mas esse batismo aqui é feito quando você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração. Irmão Tiago, você quer falar? Pastor, porque eu acho que a dúvida da irmã Vera é mais ou menos como a gente aprendeu quando a gente frequentava a Assembleia de Deus. O que que acontece? Lá na Assembleia de Deus, os pentecostais, eles acreditam e entendem, né, que o batismo, que você aceita Jesus, tudo bem, é batizado com águas, mas você é influenciado e você aprende a buscar a Deus, a se santificar para buscar o batismo com o Espírito Santo, que é evidenciado com falar em línguas estranhas, né? Sim. E nós batistas, depois que eu fui frequentar a Igreja Batista, que eu fui entender que nós batistas cremos que ao aceitar Jesus de todo o nosso coração, nós recebemos o Espírito Santo, somos batizados e selados com ele. Mas eu Sim. preciso continuar buscando me santificar para ser cheio do Espírito Santo, buscar os dons, os frutos e o falar em línguas ou não, já é outra questão, né? A gente entende que o falar em línguas é um dom idiomático e não línguas estranhas, como os assembleianos, os pentecostais entendem, já é outra questão, né, pastor?
Então, Sim, os batistas entendem que ao aceitar Jesus, ao confessar Jesus, ao crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a gente automaticamente é batizado e selado com o Espírito Santo. E aí vamos nos santificar, vamos buscar, vamos orar, jejuar, para sermos cheios do Espírito Santo e recebermos os dons, né? sim, Tá certo, pastor? tá certo. É isso mesmo, né? Porque o que acontece? Depois que houve esse primeiro passo, começa-se um processo, né? Então, a santidade, ela é um processo. Ela não é um ato, um fato. A salvação é um fato, não é um processo. Você quer um exemplo? O ladrão do lado de Jesus, um falou assim: desce daí se tu for o bichão mesmo. E o outro virou para ele e falou assim: não, tem misericórdia de mim porque eu tô ferrado aqui. Aí o senhor me ajuda? Aí o que ele falou para o que falou isso para ele? Ele falou assim: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, horas depois, aquele ladrão morreu. Ele era um ladrão, ele era um safado, um vagabundo. Ele tinha feito umas coisas erradas. Ele tinha pecado. Ele não teve tempo de se batizar nas águas. Ele não teve tempo de ceiar. Ele não teve tempo de nada. Ele não teve tempo de fazer nada. Ele morreu e Jesus garantiu a ele que ele ia estar com o Senhor, né, no paraíso. Então, assim, a salvação, ela é um ato, ela é um fato. A santidade é um processo. Então, nós aceitamos Jesus. Você aceitou Jesus hoje? Aceitou? Aceitou. Qual é a evidência disso? A evidência que você aceitou Jesus é a mudança real de vida, né? A mudança, essa é a evidência para os outros. Como é que Deus vai olhar para nós e vai dizer assim, realmente é salvo ou não salvo? Porque quando ele olha para você, você tem o selo do Espírito Santo e você foi lavado pelo sangue de Jesus. Então, se não tiver o selo, filho, não tem jeito. Porque é selo de possessão, entendeu? Então, o Espírito Santo veio e habitou em você. Por isso que a Bíblia diz que nós agora somos o templo do Espírito. Não é? Aí você pode dizer assim, mas pastor, eu não senti nada. Mas não tem que sentir nada. Entendeu? Aceitou, já está selado com o Espírito Santo, né? Você aceitou de todo o coração? Foi verdadeira essa decisão que você fez? Foi. Então, você está salvo. Entendeu? Você foi selado. Diga, Glória a irmã Deus. Cláudia. Não, glória a Deus por isso. Ah, tá. Você foi selado. Agora,